eu preciso dizer para quem está acompanhando o nosso Bom Dia que os assuntos são assuntos sempre para ajudar a população, sempre nos ajudar as mulheres, os homens, os nossos jovens, as nossas crianças. Por isso que nós tratamos de assuntos ligados à leitura, nós tratamos de assuntos ligados à saúde mental. E não é de agora, não é porque o mês trata de saúde mental, não é porque o mês vai falar de determinados assuntos. O que a gente quer é chamar a atenção da população para que faça exercícios, para que se alimente, mas que também se cuide da melhor forma possível. A gente estava agora há pouco, né, Lorena, falando de alto colesterol, baixo colesterol. As pessoas às vezes se preocupam só com alto colesterol, né, Lorena? Mas às vezes não se preocupam como é que o colesterol dela também não está muito baixo. E a gente está sempre falando sobre vários assuntos. E a população tem que estar por dentro de tudo, tá? Por isso que a gente sempre chama a atenção de assuntos tão legais. Hoje eu vou conversar aqui com a Raíssa Ramos, ela é nutricionista. E ela vai dar dicas pra gente, bem interessante, para quem deseja ganhar massa muscular de forma saudável após os 30 anos. A Vanuzinha já passou dos 50, mas vale a pena pegar as dicas de 30, né? Eu tô nessa, passei dos 30, claro. Passei dos 50, mas já passei dos 30. E a gente tem que estar se cuidando o tempo todo. E aí trazer também nutricionistas maravilhosas, como a gente traz para o nosso programa, para nos ajudar, ainda fica melhor. Não é verdade, Raíssa? Sim, sim. A gente tem que falar, Raíssa, porque tem muita gente assistindo o programa da gente e tem muita gente que, por mais que tenha informações o tempo todo passado pelas redes sociais, parece que as pessoas têm tanta informação que elas estão desinformadas. Eu concordo. Às vezes o excesso de informação, ele acaba confundindo a cabeça do nosso cliente, do nosso paciente. E isso é muito difícil, porque acaba que essas grandes informações, dessa forma diferenciada, né, acaba por atrapalhar. Você sabe que você, como nutricionista, a gente acaba de uma certa forma chamando a atenção da população, porque às vezes eles escolhem um item, né, uma fruta. Sim. Eles colocam uma fruta em destaque. Aquela fruta, ela ganha um destaque tão grande que parece que ninguém quer mais comer nem outro tipo de fruta, só vai para aquela coitada. Hoje a gente está naquela fase da dieta do ovo, né? Você já viu em rede social? Fora do normal. E a gente, pronto, coitada das galinhas, não vai ter mais ovo suficiente. Porque as pessoas têm que entender que a alimentação é coisa séria. E às vezes você coloca de lado algo que você tem tão benéfico, né? Dentro de casa e tão baratinho. Sim, corretamente. E claro que o equilíbrio é o que faz a grande diferença no dia a dia. Como você falou, a gente está falando sobre saúde. Claro que com contexto total, né, sobre atividade física, alimentação, saúde mental, mas o principal é a questão do equilíbrio. E na alimentação não é diferente. Uma alimentação balanceada, com organização, que eu sempre falo muito da organização, é total diferencial para que a gente consiga os resultados e consiga saúde. Porque muitas das vezes a gente vai falar que muito voltado assim nos 30 anos, nos 40 mais, nos 50 mais, mas são escolhas que você tem que fazer para o resto da vida. Verdade. E que de fato fazem muita diferença. Você sabe que lá na gestação você já começa a trazer essa prática, né? Você já começa a trazer essa alimentação para você, porque você vai estar alimentando você e um bebezinho que você tem aqui dentro. Eu me lembro que minha cunhada, com o bebezinho dela bem novinho, ela acostumou a tudo. Depois que saiu do leite, que começou a comer outras coisas, ela colocou tudo, da beterraba, a laranja, né, trazendo todos os legumes. Hoje é uma jovem adulta que come de tudo. E altamente saudável. Altamente saudável, pele bonita, cabelo bonito. O que a gente precisa informar para quem está em casa? Quando a gente fala de ganhar massa após os 30 anos, é porque provavelmente você não tenha tido uma nutrição também tão específica ou tão cuidadosa, mas você quer se cuidar. A partir dos 30 anos a gente tem um processo que ele é pautado assim, antes dos 30 a gente tem uma quantidade hormonal diferente no nosso corpo, principalmente a mulher em especial. E após os 30 anos a gente começa a ter o processo de sarcopenia, que é uma diminuição na nossa massa muscular. Isso acontece com todos nós, é um processo de envelhecimento normal. Mas o que a gente faz é entardecer esse processo de perda muscular. Então,
quanto mais você se alimentar de forma adequada antes de chegar desse momento dos 30 anos, que a gente tem essas alterações hormonais, melhor vai ser pro seu corpo. E aí, como é que a gente pode ajudar quem está em casa agora? Passei dos meus 30, não quero perder com tanta rapidez essa minha massa muscular. Já chegou assim, Nutri, eu tô depois dos 30, agora eu preciso cuidar de mim, porque é aquela grande fase, né? A primeira coisa é estabelecer bons horários, né? Que você tem uma alimentação adequada. Então não adianta você ter um café da manhã, um almoço e um jantar. São 3 refeições, elas não são suficientes para que a gente consiga ter uma alimentação equilibrada. Então, quanto mais eu fracionar, mais interessante vai ser para o meu corpo, porque eu não vou ter picos de glicemia também. Então, dessa forma, você consegue ter já uma boa melhora na sua alimentação. Claro que quando eu escolho também, em cada momento, colocar fontes proteicas, principalmente o ovo, o frango, o peixe, que a gente tem tanta dificuldade aqui no nosso Piauí. Nossa, impressionante. As pessoas só lembram de peixe quando vai chegando a Semana Santa. Sim. Meu Deus, é um ano inteiro e só lembram de comer algo do tipo quando dizem, eu vou comer um sushi. E quando a gente tá chegando aqui na Semana Santa, é verdade. E olha lá, viu? Porque até nos sushis da vida aí as pessoas preferem as carnes de sol. Com o creme cheese, né? Não é verdade? Muita gente aí já parte para outro lado, nem quer tanto esses peixes. Mas assim, o que chama a atenção é que durante um ano inteiro é como se as pessoas não quisessem alimentar de pescados, né? Sim. Aqui no Piauí, em especial, a gente tem grande dificuldade nisso. Então, uma das dicas que eu dou, que às vezes assim, a gente pode consumir os produtos ultraprocessados, contanto que sejam de boa qualidade. Vou dar o exemplo da sardinha enlatada. Se ela for em conserva de molho de tomate, melhor ainda, porque não tem um excesso de gordura. No caso do homem em especial, ela fica ainda mais interessante porque o molho de tomate tem uma boa quantidade de licopeno. Então evita um risco mais aumentado de câncer de próstata. Nem é tão caro, né? E quando a gente fala no consultório assim, mas é isso, doutora? Sim, às vezes a alimentação a gente complica e não é tão complicado. Por exemplo, essa sardinha que a gente compra fresca para fazer na panela de pressão e a sardinha que vem enlatada, o que falar? A diferença gritante aqui que a gente teria de uma para outra é porque o alimento in natura, né, que é essa que a gente faz na panela de pressão, ele não está acrescido de alguns ingredientes para a conservação daquele alimento, então ele se torna mais saudável. Ótimo. Mas essa outra opção, ela também pode ser colocada uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, que não vai ter prejuízo, na verdade vai ter benefício porque a gente tem um ômega. Nesse caso, se traz benefícios para essa massa muscular. Além disso, a gente ter uma alimentação adequada, né? Porque a gente fala assim, quando a gente fala de ganho de massa muscular, muitas das vezes a gente pensa proteína. Aí vai lembrar do frango, do ovo, tá certo, temos que ter essa quantidade. Mas além disso, a gente também não pode zerar a quantidade de carboidrato. Então a gente tem que ter um consumo adequado de arroz, um consumo adequado de feijão. E além disso, assim, a proteína ela não tá somente nos alimentos de produtos cárneos. A gente também tem combinação de leguminosas, como é o caso da ervilha, do grão de bico, ou então do feijão, que a gente tem em grande quantidade, que eles combinando, a gente consegue ajustar essa proteína durante o dia. E a chia também. Pronto, muito bom. O que falar de, por exemplo, alimentos que são tão baratinhos e que muitas vezes as pessoas também não colocam nas suas compras, como por exemplo o quiabo? Ai, ele é ótimo. Ai, gente, eu amo quiabo frito. Lá em casa, menino olha e diz, que é que menino? É que nem o piqui. Sim, nossa, que a gente tem muita dificuldade. Esses dias mesmo eu vim na introdução alimentar um bebezinho. Minha gente, que interessante a gente ter essa volta, né? Porque realmente hoje a gente tem muita dificuldade de conseguir colocar ele na alimentação. Mas esses alimentos a gente consegue colocar na nossa alimentação, são interessantíssimos. Vai fazer muito mais sentido do que um alimento processado, aquele industrializado, um salgadinho, um petisco. Ele é totalmente melhor um quiabo na sua alimentação do que se a gente acrescentar um ultraprocessado. Muito bom. E o que a gente pode falar sobre
outros tipos de alimentos que poderiam ajudar nessa questão da massa, de ganhar massa muscular. A gente, lembrando novamente do equilíbrio, né? A gente tem a parte proteica, a gente tem a quantidade de carboidrato, mas também os lipídios são muito importantes. Claro que não é qualquer tipo de lipídio, lipídio de boa qualidade. Eu sei que hoje o azeite ele tá num preço assim muito caro, mas pense na sua saúde, que é um investimento. Muitas das vezes você ter uma boa alimentação vai evitar que daqui a um tempo você consuma uma série de medicamentos. Então, hoje a gente percebe que a nossa população cada vez mais está vindo com suplementos mais rapidamente, principalmente suplementos vitamínicos, e às vezes a alimentação ela é fundamental para que não tenha esse excesso. Então, você tem uma alimentação balanceada, eu sei que às vezes precisa ser um produto um pouquinho mais caro, porque, logicamente, adequada à proteína, ela vai ter um custo um pouco maior, porque a gente está com essa inflação da forma como está. Mas, com certeza, isso faz total diferença daqui a uns anos para que você não tenha um excesso de medicação, de medicamentos e que realmente tenha saúde. Você sabe que eu tenho observado que as pessoas têm deixado de se alimentar para daí então tomar cápsulas. Sim. Eu queria muito chamar a atenção, porque hoje nós temos algumas influências que passam 24 horas nas redes sociais. Você consegue vê-las, é o trabalho delas, está ali te induzindo a comer ovo e a comer cápsulas. Isso. A gente vê uma mesa repleta de muitos alimentos que são mostrados durante um dia inteiro, muitas vezes. E não tem como a gente passar isso em branco, porque, por exemplo, o meu Instagram, ele é livre, então vem chegando coisas que muita gente fica, meu Deus, é o dia todo ali só falando isso. E aí a gente percebe, no café, cápsulas e ovo. Isso. No almoço, cápsulas e ovo. Só suplementação. E aí chega, mostra um corpo maravilhoso e nós sabemos que esse tipo de coisa é muito induzido para aquelas pessoas que não têm a consciência. A gente sabe que existem pessoas que se deixam levar por esse tipo de informação. E aí a gente tem que alertar essas pessoas, porque às vezes não são todos os ômegas que são ômegas, não são todos eles que na verdade são óleos apropriados. Muitas vezes você pode, porque às vezes aquela pessoa famosa que tem uma condição maior, ela pode conseguir o ômega certo, ela pode conseguir as cápsulazinhas perfeitas, mas às vezes aquela pessoa vai comprar lá não sei aonde, algo que de repente pode não ser o óleo verdadeiro. Exato. E isso me preocupa, porque as pessoas deixam de se alimentar para seguir a influência que está 24 horas nas cápsulas e nos ovos. Por isso que é tão importante a gente ter esse espaço para falar sobre a alimentação adequada. Eu considero isso muito sério. Porque a vida, gente, não é esse conto de fadas. Me perdoe. Talvez você comeu seu arrozinho, que você abre a boca para dizer, tá com não sei quantos meses que eu não como arroz. Tem gente que diz isso. Sim. Eu há muitos meses não como mais arroz. Às vezes você comeu o seu arrozinho, você comeu o seu feijãozinho, sua saladinha, seu ovinho, sua carninha, seu frango, seu peixinho, vai valer muito mais, quem vai dizer isso é a nutricionista, do que aquelas cápsulas que são tão divulgadas. A pessoa coloca 5 cápsulas na mão, coloca na boca, mostra um prato de clara de ovo cozida e quer mostrar para a população que só come aquilo. E é uma alimentação que não se sustenta. A gente vive só disso, né? Exatamente. Então, um prato desse, ele nutricionalmente, ele está totalmente desequilibrado. Então, não se enganem. É realmente essas cápsulas, se você vê, vamos dizer, da rede social, né? Influencers que estão divulgando somente cápsulas, não se engane que aquilo ali não é alimentação adequada. Eu acho gravíssimo isso. E vai trazer prejuízo com o passar do tempo. A gente tem hoje bem estabelecido na nutrição que a gente cortar o carboidrato, a gente perde muito mais massa muscular. Então é um mito muito grave você comer somente clara de ovo. Não se sustenta no ser humano. E as pessoas têm que entender que isso é um pouco de ilusão. Eles estão tentando, de uma certa forma, conseguir mais seguidores com você ali observando só aquilo, mas a pessoa não fica 24 horas se alimentando só disso. Exatamente. Ele lá no escondidinho do cinema come outras coisas que você não sabe. E realmente o arroz, o feijão equilibrado, ele faz muito mais diferença, é muito mais saúde do que somente as cápsulas, né? A alimentação balanceada, ela que vai se sustentar e que de fato vai ter adequação alimentar. Então vamos lá, só pra gente dar uma recapitulada para quem está assistindo o nosso programa, eu quero que você, olhando para a câmera 2, você passe para essas mulheres que passaram dos 30,
mais uma vez as dicas de alimentos que podem somar para o seu ganho de massa após os 30. Perfeito. Olha, para você que passou dos 30, a principal dica que eu dou para fazer primeiro, treine. Você precisa melhorar esse ponto. A atividade física ela é fundamental. Depois disso, claro, uma alimentação balanceada. Se você tem poucos horários, fracione mais. Tenha 4, 5, 6 refeições ao dia vai ser o ideal. E a dica de ouro que eu dou para você, tente colocar sempre um pouquinho de proteína em cada refeição, que isso vai fazer com que você aumente mais a sua massa muscular. E claro, procure um profissional capacitado e adequado que vai ajudar nesse processo. Muito bom, a gente quer agradecer pela sua presença. A gente aqui induz muitas pessoas a beberem água. De vez em quando o Ed fica aqui no meu pé, os meninos, você falou, a tua água tá aqui, eu corro lá para beber. Então assim, a gente precisa dessa ajuda também, Sim. né? A gente agradece pela sua presença, tá bom? E aquilo que ela falou, bora se cuidar logo, de forma bem preventiva, antes, tá bom? Para você já criar esse hábito e chegar aos 30 mais, aos 40 mais, 50 mais, 60 mais, estando melhor. Exatamente. Né? Eu vou dar só uma última relação, um relato muito importante. Hoje, quem tem mais de 100 anos e chega bem lúcido, ele provavelmente fez atividade física durante a vida quase toda. Eita, meu filho ontem olhou pra mim e disse: mamãe, tá bom, filhão. Bora. Quero agradecer pela sua presença. Obrigada pelo convite. Quem quiser entrar em contato com você, o Instagram apareceu, mas vai aparecer de novo aí na telinha. Isso, gente, pode ir lá que a gente sempre está falando sobre alimentação, tirando as dúvidas e, claro, sempre de portas abertas para todos. Muito obrigada. Muito bom. Então é Nutri Raíza. Raíza, tá? Isso. Então você coloca lá e segue essa nutricionista maravilhosa. Obrigada pela sua presença. Continua aqui com a gente. Que bom, né, gente? Conversar com essa nutricionista tão inteligente, trazendo benefícios para a nossa saúde é maravilhoso.